Uou! Quer áudio URL? Ela só quer o jet. Salve, meus queridos! Estamos online para mais uma live aqui, nesse tema lindo que é hoje. Eu sou o Arthur Renan, do CaoCast, e hoje vou ser o host dessa bagunça aqui. A gente vai falar sobre Marvel versus DC nos quadrinhos, tá ok? Zoação à parte. Vamos chamar aqui os convidados dessa noite linda, chamando ali do InPixel, Guilherme. Opa, e aí, gente, tudo certo? Aqui é o Guilherme do InPixel Podcast, e hoje, supostamente, eu tô aqui para defender a DC, né? Não sei, eu gosto mais do Supostamente? Batman. Supostamente? Eu gosto mais do Batman do que isso só. Eu tô aqui defendendo hoje a DC nessa live aqui dos Podcasters Unidos, e é isso. Show de bola. Puxando agora o nosso querido Jota, do Tacabal. E aí, galera, beleza? Sou o Jota do Takabal e vim aqui mostrar que a Marvel tem clássicos sim. Vou defender como Marvete desde criancinha. Estamos aí nessa missão. Gente, a gente também tem mais uma integrante, mas ela tá vendo aí se consegue ainda entrar. Então a gente vai dar uma atrasadinha nela. Mas antes disso, antes da gente começar, eu tenho que falar do Aurelo Áudio, tá? A Aurelo é a primeira plataforma que renumera os podcasts por Steam e é 100% brasileira. Estamos com cupom aí, o Podcasts Unidos está com cupom para a assinatura prêmio da plataforma por 1 mês. Esse cupom dá direito ao plano mensal do aplicativo para os ouvintes contribuintes todos os conteúdos sem propaganda. A partir do segundo mês é cobrado apenas R$ 6,90 para continuar aproveitando todo o conteúdo disponível e ainda apoiar o seu podcast favorito. Cara, isso daí é muito importante, tá? E de vez em quando o cara é underground e, pô, esse R$ 6,90, na verdade ele vai ganhar lá uns R$ 2 e tal, é importante pra caraca pro cara. O cupom do Podcast Unidos, ó, Aurelo. Como é que é o nome desse negócio aqui, cara? Que é o Azinho. Arroba. O arroba. Caraca, mano. Os caras tão Meu nervosos. Deus! Arroba Podcast Unidos. Olha, rapaz, se alguém pudesse medir minha pressão agora, puta merda. E também dá uma visitada lá. Dá uma visitada lá nas redes sociais da Aurelo, que é @aurelo.audio. No site escute.orelo.audio e baixe o aplicativo deles. Já é? Fechou? Então, só vendo aqui se a não. Então, se a Kaliane aparecer aí, a gente chama ela. E vamos lá pro assunto. Eita! A gente vai falar sobre Marvel versus DC, né? Mas antes disso, vamos puxar lá atrás, quando ainda tinha aquelas historinhas pulps, que eram historinhas, revistinha, uma revistinha, com um teor assim meio vagabundo, podemos dizer. Ele tinha histórias que historiadores consideram sensacionalistas e capas apelativas e tal. E nelas surgiram os personagens que a gente conhece hoje, que não são mais tão falados, mas que, pô, começaram lá, mano. Zorro, Tarzan, o Sombra, Fantasma, essa galera toda lá. E geralmente na revistinha Pulp não tinha poderes especiais. Era tudo assim, pela astúcia do cara, intelecto e lá vai fumaça. Só que a partir dos anos 30, começou uma era que é chamada hoje em dia de Era de Platina. E quem começou essa parada aí, e até hoje se mantém, é a DC Comics. Guilherme, Opa! pode falar aí pra gente sobre a DC Comics? Então, acho que até antes da gente entrar na DC ali, a gente pode até fazer um comentário ali da parte do Fiction, né, que foi conhecido também, que o próprio Tarantino, né, usou esse nome pro filme de 94, né, Pulp Fiction, porque o Pulp Fiction se tornou também um gênero, né?
Porque ainda que fosse para dizer que a história era um pouco mais até de má qualidade, também era para dizer que a história era mais horrenda, era mais difícil de acreditar, que inclusive é o fiction, né? Que é uma história mais difícil de acreditar, seria mais ou menos isso. É o argumento que o Tarantino usou no filme dele. Né? Mas Sim. então, a DC, Clássico. no início não era DC, né? Na verdade veio ganhar esse nome mais pra frente. Antes foi criada pelo Malcolm Wheeler Nicholson, que criou a National Allied Publications, que era uma empresa que comandava, na verdade, um monte de publicadores, tá certo? Publishers, dá pra dizer. Era bem comum na época, né? Na década de 30 ali também. Sim. E aí, mais pra frente, teve essa junção da Detective Comics, que aí realmente era o nome da empresa e fundiu. E o Malcolm, ele tava atolado de dívida uma época, ele acabou saindo da empresa depois, por causa de diversos problemas. E aí foi fundindo um monte de empresa até chegar lá por volta dos anos 70, que aí realmente virou DC Comics mesmo. E aí depois, mais agora em 2011, virou, se não me engano foi 2011, virou a DC Entertainment, que aí engloba muito mais, né? Porque a DC já não tá mais nos quadrinhos, tá também em filmes, em séries e coisas do tipo. Sim, perfeito, cara. E nesse meio tempo aí começou a Era de Ouro, porque os quadrinhos, assim, eles têm eras para dividir as épocas, né? De contexto social, político e tal. Então, na Era de Ouro foi mais entre 38 a 50 que aí surgiu o formato comic books e o termo super-heróis. E esse termo super-heróis, ele vem de uma outra editora. Jota, pode falar pra gente aí? Então, mais ou menos ali em 39, né, começou com um cara chamado Martin Goodman. O começo, basicamente, né, como ali em 1938, ali com o Superman, né, o Super-Homem, e todas as mudanças que ocorreram, né, o Martin Goodman também era muito visionário, mas as revistas deles eram na questão, assim, de faroeste, né, uma cara mais pulp, né? Mas aí o Superman surgiu, foi aquela coisa estrondosa, né? Só que o Martin Goodman era de Nova York. E dali ele falou, cara, a gente vai entrar nessa também, nessas histórias. E na verdade era Timely Comics. A Marvel Comics ela só foi surgir, né, na década de 60 como Marvel mesmo. A gente vai pincelar isso depois. As primeiras histórias foram do Tocha Humana e do Namor, que surgiram como Marvel Mystery Comics, né? A nova nomenclatura é baseada nesses heróis. Até então essa coisa de herói, super-herói não era muito bem estabelecida, né? Até chegar a década de 40 e começar a Era de Ouro. Show de bola, cara. Chegou, hein? A Olha dona ela do aí. pedaço chegou, hein? Achei Olha interessante, viu? Ficar só observando vocês. Gente, que Ai, sufoco! Ai, senhoras já e peço senhores, desculpa, Caliane, cara, gente. tá na nuvem. Olá, gente, boa noite. Sou do Tá na Nuvem, diretamente do Piauí, Madem Piauí. Já peço desculpas, meu Deus do céu, o Gabriel me salvou. O Gabriel é o salvador da pátria. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com os meninos mais sobre esse tema maravilhoso, gente. Daqui para frente, daqui para frente não, acho que eu já posso dizer que aqui no Piauí é mais ou menos o seguinte, não tem muito capital cultural. Daí vocês tiram como é que é mais ou menos essa questão dos quadrinhos. Mas mais para frente a gente vai falando, né? Obrigado pelo convite, maravilhoso. Tô um pouco nervosa, talvez, mas segue aí, Arthur. Gabriel virou o garoto do TI hoje. Ele já É o era. cara, Hashtag é o cara, Gabriel do o TI. Ô, Gabriel. Gabriel é o cara. Importante destacar que nessa época, as distribuidoras elas ganharam um importante espaço nisso daí, porque antigamente a distribuição era meio a la caralho, entendeu? E aí as distribuidoras chegaram com força nessa parte aí, começaram a dominar justamente porque a própria editora em si, ela conseguia encadernar os caralho, mas não conseguia colocar nos locais que deveriam ser colocados.
Simples assim. E aí as distribuidoras, pô, com pesquisa de mercados, caralho, elas começaram a atingir essa parada aí. Para quem acha que marketing é recente, vai ver a série Mad Men e você vai ver que marketing é antigo pra cacete. Já É engraçado que nos quadrinhos, essa coisa da distribuidora, a gente vai, em meados de 90, a gente vai ver que foi um baita impacto também até pra Sim, falência cara. da Marvel, sem colocar o carro na frente dos bois, mas como essa questão da distribuidora sempre foi muito marcante, assim, também, nessa história Sim, toda. perfeitamente, cara. E assim, em seguida, a gente entra na era de prata, que vai de 50 até 60, até 70, perdão, que é marcada pelo avanço artístico e social do período, porque nessa época de 50 a 70, os quadrinhos estavam sofrendo uma marginalização pela sociedade e achavam que os jovens que liam quadrinhos, eles viravam delinquentes juvenis. Ai, saudade de GTA. Aí o que acontece? As histórias de as histórias de crime, terror e romance começam a ter mais destaque. Por isso que surgem muitos casais nessa época nas histórias em quadrinho. Terror nem tanto, e o crime fica muito mais evidente do que salvamento assim da pátria em si, sabe? O crime ele pega mais. E também surgiu a Comic Authority, que é o órgão regulamentador e que serviu como censura para os quadrinhos, tanto em censura de roteirização, de enquadramento, quanto censura de capa e de própria agência, sabe, nos quadrinhos. Posteriormente, essa censura caiu por terra, mas ela, cara, ela fechou muitas editoras aí. Hoje em dia, só as grandes, no momento, conseguiram permanecer. Eu quero saber de cada um o que mais se destacou na Era de Prata, na DC e da Marvel. Bom, Passa aí a palavra para os meus integrantes. Porque foi uma época assim que o bagulho pegou, o bicho ficou louco. Nessa questão do Comics Code, né, ali nos anos 50, a Marvel estava num problema complicado. O Martin Goodman, ele estava lidando com essa coisa da distribuição também, né, e ele passou a publicar com o nome de Atlas Comics, né, e assim, eles tentavam de toda forma. Foi uma época em que a Marvel sempre foi muito visionária, no sentido, até esse perdão a expressão totalmente decenalta, mas ela foi muito visionária no sentido de quebrar muitas regras. Então o Comics Code, assim, ele foi basicamente uma caça às bruxas, como teve no cinema, né, também, nessa questão da censura. Então foi um baque muito grande, assim, quanto a essas histórias de terror e tudo mais. Então foi muito punk mesmo. E nisso eu acho que a DC ela foi um pouco mais cautelosa, porque as histórias tinham, né, tinham uma coisa assim um pouco mais adolescente e tudo mais. Então, e assim, Capitão América já tinha surgido, né, ali com o Simon e o Kirby. Sim. Mas a Marvel estava vendendo bem mal, né? E assim, aí veio até então veio a década de 60 e o grande pai Stan Lee surgiu, e daí a gente pode, né? Pós-guerra, né, Jota? O Capitão América pós-guerra. surgiu para ser um símbolo da guerra, né? Para E é proteger os americanos. engraçado como a guerra também, ela impacta muito na vontade do público, né? De ler as coisas, assim. Então, Sim. pós-guerra tinha uma sensação meio pessimista e tudo mais, então aquela coisa heróica dos super-heróis, assim, não vendia tanto, né? É muito interessante, assim, como o período pós-guerra, ele tem um impacto tão grande, assim, na cultura em geral, né? Muito da hora isso. Sim. Que nem o João falou ali, a DC era realmente mais cautelosa. Eles seguiam bem a limpo, assim, as regras. Eles não queriam... não vamos focar na história nem nada, vamos deixar de boa, pra família ler, pra criançada se divertir. Isso. E as histórias não eram tão aprofundadas nessa época. E como tinha essa coisa
até do politicamente correto e dos bons costumes, essa coisa aí, foi criado também os sidekicks dos heróis nessa época. Sim, cara. Nossa, sim, cara. Ali pra DC, porque o Batman ganhou o Robin. Ó. Surgiu o Robin ali, surgiu a Batgirl, surgiu... Tem a Batgirl e a Batwoman também, aí tem o Uhum. Batmirim, surge toda essa galera aí. E nessa época também a DC ela ganhou muito destaque, muito mais destaque do que a Marvel, até porque chegou na TV, porque teve o Batman do Adam West na TV, aquela série de comédia e tal. Então, tem muitos memes desse Batman aí, do Batman Olha, fazendo a dancinha. Batman na Feira da Fruta é uma das melhores coisas da internet. Batman da Feira da Fruta. Isso é muito Puta bom. merda, se tu não assistiu esse troço, cara, puta que pariu. Mas, Kaliane, pô, surgiram as meninas aí, cara, nas histórias e tudo mais. E aí, pai? Vim falar das meninas, né? Gente, tá dando pra... Tá tudo certinho. Gente do céu, tô muito preocupada. Tudo certinho, Tá beleza. tranquilo, dá pra te ouvir legal. Ai, o que falar da Mulher Maravilha? Acho que poucas palavras definem essas mulheres, né? Mulher Maravilha, vem aí a questão da formação de equipe, e eu acho que a mulher foi entrando aí no fundamental, né? Eu acho que a mulher veio para romper meio que com esses costumes que já vinham desse conservadorismo e de toda essa questão aí que vocês já falaram. Então, eu acho que é isso. Eu acho que um marco foram as mulheres como é que eu posso dizer? Como as salvadoras da pátria, vamos assim dizer. Gente, Sim, mulheres estavam precisando ser representadas nessa época. Tanto é que nessa época já não tinha aquela questão do voto e toda aquela questão, como vocês bem falaram, do pós-guerra, falo novamente do conservadorismo. Então, Sim. E A a Mulher Maravilha e a Viúva Negra, elas ganharam um mega destaque nessa época, né? Alguém ia falar junto comigo, né? Exatamente. Sim, né? sim, falando Mulher Maravilha, mas eu queria dizer que nessa época, na Era de Ouro, na DC, tinha tinha um número específico de heróis e tal. E aí, Uhum. com aquela popularidade que ia descendo de um ou outro, alguns iam caindo fora. A DC não era muito preocupada com isso, de querer manter o personagem. Ah, não tá dando dinheiro, vamos descontinuar esse Cai daqui. fora. Sim. Isso. E na Era de Prata teve uma grande mudança, até influenciado pela pós-guerra também. Então, teve alguns personagens que a gente conhece hoje em dia que vieram dessa época, que nem o Flash, o Lanterna Verde, que a gente conhece hoje em dia, daquela maneira lá, veio dessa época, e a Mulher Maravilha, que a Kaliane citou, virou a Amazona que a gente conhece hoje em dia. Sim. Porque antes ela era a Mulher Maravilha, mas não tinha essa A Mulher origem. Maravilha. A Mulher Maravilha sempre ali na trindade, né? Nunca perdeu, né? Sim. Nunca perdeu sua posição de destaque, né? E putz, sempre com boas histórias, uma origem e eu acho que forte, particularmente marcante. é o que estava faltando. Sim. Eu Representatividade, acredito né? que, assim, pro americano a década de 60 foi a década mais importante de todos os tempos, né? Todas as mudanças sociais que aconteceram ali, que nem a Kaliane falou, a busca do voto feminino, fora, sim, a chegada do homem à lua, o assassinato do Kennedy. Então, putz, os Estados Unidos fervilhava demais ali na década de 60, né? Mas eu acho que nessa década, aí eu tenho que puxar o voto pra Marvel, porque aí eu acho que quem sobressaiu de fato, assim, sabe? Foi realmente a Marvel, porque assim, até então assim, a Marvel já tinha contratado o Stan Lee. Stan Lee começou ali mais ou menos em 41, 42 ali mais ou menos. O Stan Lee tinha 17 anos, era pirralhinho. Uhum. Ele começou como estagiário, servia café e tudo mais tal, e foi crescendo, mas ele era sobrinho do editor, né? Então, rápido, já, assim, nepotismo foda-se, né? Mas assim, rapidamente ele escalou e começou a escrever suas histórias. E tanto que na década no final da década de 50 ali, ele estava meio desanimado. Na verdade, ele nem queria, ele queria ser um romancista. Ele queria escrever romances
Tanto que ele abreviou o nome dele porque ele queria meio que reservar o nome dele para quando escrever os romances. Mal sabia ele que ele estava prestes a sair da Marvel na década de 60. Falou com a esposa, falou: está mal, década de 50, estava vendendo mal, toda essa questão. Então a esposa dele falou: já que você está prestes a sair, escreva alguma coisa que você queira de fato, alguma coisa muito, assim, é tudo ou nada, né? Então beleza. Sim. Foi aí que ele escreveu, veio com um Quarteto Fantástico, né? E a Marvel, desde sempre, ela teve essa coisa de, assim, cidades reais, super-heróis reais, com problemas reais, né? Então foi a primeira família, né? O Quarteto Fantástico foi uma coisa, assim, né? Ele do lado do Rei Supremo Jack Kirby. E ali, cara, o começo da década de 60, 61, Quarteto Fantástico. 62, ele veio com o Hulk, o Thor, né? E com o Steve Ditko, o Homem-Aranha, né? Então, assim, 63, Homem de Ferro, e aí veio os X-Men. E daí, 64, Demolidor. E trouxeram o Capitão América e formaram os Vingadores. Então, assim, foi uma década que, putz, de explosão total de criatividade do Stan Lee. Não sei que psicotrópico ele usava na época, porque bolar tudo isso, assim, Cara, de supetão, cara, é uma sabe? máquina. E eu É uma quero máquina, falar meu. também, né, nessa parte dos X-Men, Jean Grey, a mulher mais forte, eu acho que, nossa, a Jean Grey veio para quebrar tudo. A questão do X-Men aí, a Jean Grey. Mas, inclusive, eu não gostei muito do filme. Mas tudo bem, deixa pra lá. Cara, Deixa quieto. Deixa quieto. as adaptações são complicadas, assim, assim. Complicado. Mas a história em quadrinho do X-Men São bem também é complicado. complicado, né? Então só reflete a Então, realidade. a história. Sim, cara. Partindo dessa parte aí para Era de Bronze, que é de 70 a 85, que a gente tem um amadurecimento nas histórias, as histórias começaram a ser mais realistas e retratava a mudança cultural, né, e política da sociedade nos Estados Unidos. 70 a 85. Cara, que mudanças que aconteceu nos quadrinhos para ter essa parada toda? Olha, essa época aí foi, eu acho que é que começou mesmo a ter quadrinhos bons. Que antes eram mais simples as histórias, e a partir disso daí começou a ter uma explosão de histórias muito boas, muito densas. A gente tem o próprio Cavaleiro das Trevas, que foi um grande sucesso e que é uma história densa e pesada nessa época. E que nem tu Aquele falou, quadrinho obrigatório, né? E nessa época aí rolou então. A gente estava em período de Guerra Fria, né? Nessa Sim. época. E tava lá os Estados Unidos mandando o pessoal lá pro Vietnã. E tinha todas essas questões aí crescendo nos Estados Unidos, o movimento negro, o movimento feminista, tava crescendo bastante, ganhando muita força. E uma mosca aqui atrapalhando. Então teve essa grande mudança, assim, surgiu inclusive personagens negros, heróis negros que não tinham nessa época. O Lanterna Verde, que a gente conhece hoje em dia, que é o John Stewart, ele é dessa época. Tem também o Pantera Negra, dessa época, que é por parte da Marvel, né? E em 1970 já teve uma história que foi em conjunto do Lanterna Verde, o Hal Jordan, com o Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, em que o Lanterna Verde, ele é praticamente o homem da lei que tá achando que o bem é o bem e o mal é o mal. É só isso, não existe meio termo. E aí ele Mano, tá meio eu tá sonho com meio esse run. A Panini precisa publicar isso de novo, cara. Daniel O'Neill e Neil Adams. Isso é clássico, assim, com força, sabe? O governo, se eu não me engano, pede pro Hal Jordan tirar as pessoas de um lugar lá, acho que de um condomínio, alguma coisa assim. E os caras vão demolir pra fazer um estacionamento, sabe? E aí o Arqueiro Verde aparece dizendo: cara, por que tu tá fazendo isso? Vocês dão. Né? Tu tá tirando o lugar dessas pessoas aqui pra tentar. Sabe, obedecer a ordem. Sim, e aí o Hal Jordan, Lanterna Verde, chega pro Arqueiro Verde e fala:
Não, eu tô Daquela- fazendo o que me mandaram. E aí o Arqueiro Verde olha pra ele e diz, sim, eu já ouvi alguém falando do julgamento dos nazistas. Tipo, foi Olha nunca aí. Sim, cara. um negócio Cara. antes, sabe? E aí os anos 70 já chegou assim, sabe? Com um negócio bem mais profundo, bem mais pesado e falando sobre as questões que estavam acontecendo no país. E inclusive nessa época aí, deixar minha crítica aqui pra galera, pra os nerds de reaça, que ficam falando que não dá pra misturar questões sociais com quadrinhos, com entretenimento, com super-heróis, é que nunca leram. O pessoal não Nunca consegue ler, leram. eles fazem assim. Exatamente. Eles fazem. Exatamente, cara. Nossa, eu não entendi nada. Não, Exatamente. Não, nossa, cara, desculpa, eu tô te interrompendo toda Concordo. hora, Não, cara. É porque é muito da não, hora. vai lá. Vai lá, vai lá. Puxa já pro teu tem um lado aí, pai. É uma expressão, cara. É porque, assim, nessa década final dos 60, no começo dos anos 70, é daí que eu prefiro a Marvel, sabe? Ela sempre foi muito mais antenada com essas questões sociais, assim. Daí, como ele falou, surgiu o Pantera Negra, surgiu o Luke Cage. Então, tem as histórias clássicas ali, né? Do Dítico com o Homem-Aranha também, de ser aquele jovem confuso, complicado, problema com família e tudo mais. Então, essa questão social, esse contexto assim da época sempre foi muito presente. E dali também que se solidificou a fase dos X-Men, né? A Kaliane falou sobre a saga da Fênix Negra. E os X-Men, eles se solidificaram ali, né? Com Chris Claremont e o John Barney. Tudo bem, eles surgiram ali com Stan Lee, né? Com Stan Lee e o Kirby, só que eles não tinham muita identidade, assim. Claremont e Barney começou a dar personalidade específica para cada um, né, nacionalidades diferentes e tudo mais, e dali veio essa obra que eu preciso mostrar, né? A Kaliane falou que é a saga da Fênix Negra, que para quem fala que a Marvel não tem clássicos, aqui tem um clássico absoluto, né? Que, pô, um puta clássico, cara, isso aqui é maravilhoso. E essa questão pulsante, assim, da década de 70, das questões sociais, né? A Marvel, por mais que não estava vendendo tão bem assim, mas quando Chris Claremont e John Barney assumiram os X-Men, eu acho que era o principal título. Homem-Aranha vendia bem, tinha as histórias boas, bacana. Vingadores estava meio ali. O Thor com o Walt Simonson também é um período clássico, mas era muito fantasioso, não conversava tanto. Então, eu acho que nesse período a DC, né, o Guilherme vai falar direitinho, a DC começou a expandir um pouco com a chegada da invasão britânica, né? Então, deu uma nova cara ali nos anos 80, né? Sim. Eliane, tu ia falar de uma expressão aí? Eu acho importante comentar novamente, fazendo só uma liga lá do começo que eu estava falando sobre o capital cultural. Então, o que foi falado aqui, cara, é super importante. Como eu estava falando no início, o Piauí, Teresina, Piauí, ele não tem muito capital cultural com relação a quadrinhos. Fui fazer uma pesquisa, eu como pesquisadora fui fazer essa pesquisa, e aí vim descobrir Legal. que a maioria das pessoas realmente não lê, simplesmente não lê quadrinhos, não lê, é muito forte, eu tô falando de quadrinhos, calma, não me cancela a internet. Mas em quadrinhos e tal, e os meninos dando show aí, tacando pau, e eu disse, meninos, vou deixar para falar mais das super-heroínas. Então, assim, era só fazer essa liga, os meninos comentando e tal, e por que não militar através dos quadrinhos? Então, por que não Sim. falar de questões sociais? Por que não levantar essa bandeira? Por que não ter essa representatividade? Então, era mais ou menos isso. E até porque mais para frente a gente vai ver que a Marvel ela vai beber dessa fonte que é a vida real. Eu acho bacana isso que a Kaliane falou, porque, assim, na época, a gente considerando, pelo menos a gente que cresceu ali em meados dos 90, ali, 2000 e tudo mais, a gente lia o que a Abril trazia, né, ali no formatinho e tudo mais, antes da Abril se tornar a principal detentora, né, da distribuição de Marvel e DC. E a gente lia o que chegava, né, então essa questão do regionalismo também é o que chegava na banca, eu não sabia. Eu comecei a ler o Homem-Aranha, só que eu não sabia isso. que Claro. entendeu?
você lia o que chegava na banca, você não tinha um contexto. Hoje Às eu vezes, gosto. cara, o Justiceiro, só te interrompendo, o Aham. Justiceiro, quando começou a saga mais famosa dele, eu só fui ver na banca na quarta edição. Cara, Eu peguei o final e nunca vi o é. início. E tinha aquele negócio, você chegava na banca, pegou Meu interesse mesmo o também que só veio tinha. aprofundar agora. É, Bum, bum. e eu gosto hoje, que eu gosto de fazer esse exercício de ler e fazer o contexto com o que acontecia na época. Acho muito legal, assim. Principalmente esse período de guerra, o período de Guerra Fria ali em 85, 86, né? Que o Cavaleiro das Trevas ilustra bem, e o Watchmen também, que foram os dois acontecimentos mais marcantes assim dessa dépoca. Hoje eu acho legal fazer esse contexto, mas quando eu comecei a ler, eu só queria saber do meu Homem-Aranhazinho, sentando uma porrada em todo mundo ali, sabe? Não, Sei, não cara. tinha muito essa coisa. E era o que chegava na banca. Então, essa distribuição, né? Essa distribuição, ela, assim, infelizmente é um problema que acho que perdura muito até hoje, né? A internet Sim, ajuda cara. um pouco, mas é Aqui no complicado, Brasil é é bem complicado. complicado. Bem complicado, ainda É, mais porque teve uma baixa no interesse, né? Em quadrinhos, passou a época, e aí demora para chegar aqui, aí o pessoal tem que ir atrás comprar online, sai muito caro, então é bem difícil atualmente para chegar a alguns quadrinhos, principalmente os quadrinhos que saem semanalmente, assim, é bem difícil hoje em dia. Sim. é. Partindo para a última era aqui, depois dessa última era a gente vai ler os comentários aí do chat. Mas a última era é de 86 até agora, que é a Era Moderna ou a Era de Ferro. E aí ela é marcada pelo surgimento dos anti-heróis. Já existia anti-herói, mas não era em evidência. Beleza? O anti-herói ele passou desse tempo aí para frente a ficar muito mais em evidência. E o cara que assim deu uma começada nisso em suas respectivas editoras, um foi o Wolverine, que todo mundo conhece, e o outro foi o Lobão da Massa da DC. Oh, E aí, muito bom. e Cara, nessa era Lobo, também, Lobo é brabo. nessa era a gente também começa a ter personagens com mais curvas. Então, para quem gosta de heróis musculosaços, tem um cara aí que eu não vou falar o nome, mas ele desenha os corpos mais musculosos possíveis, que o peito do cara vai lá na esquina. E Que também a nudez. vergonha. Eu não vou falar o nome desse cara, não. Cara, Eu que só sei vergonha, bicho. Eu achei a nudez perfeito. começou a Usando, Eu ficar achei só mais. que só queria comentar. os Fala, anos Caliane. 90. Eu só Os sei que anos a nudez Para o 90. delírio das jovens, talvez. Mas foi uma boa talvez. atração. Assim, foi geral, sabe? Para quem queria fingir para a mãe que não queria comprar Playboy, o cara a gente chegava na banca e pedia Gen 13, sabe? Aí o cara aí. Eu tô ligado. Eu tô Meu ligado. Deus! Aquela revista da Ângela. Cara, cara, O Witchblade. o Eu tô ligado. tronco da mulher, era numa página e vinha a cintura dela em outra página. Era um negócio assim. Umas paradas assim, descomunal. E a sexualidade foi para todo mundo. Por exemplo, o Batman começou a ter muito mais takes Pô, de noite na caverna, em que ele estava seminu e tudo mais. Mas assim, até mantém isso ó, também. Oi? Eu só, quer dizer, eu tô folheando aqui, eu vou ver se eu acho. o Batman, muito bom. E também foi a era em que marcou o retorno das histórias mais sombrias, histórias mais violentas. A gente já comentou aí do Watchmen e tal, mas essa era de agora, ela começou a ser mais porrada e bomba mesmo, com coisas mais viscerais à mostra. Eu sei que tu tá nervoso. Eu acho. Cara, inclusive eu acho que tudo começou ali em 86, assim. Só pincelando rapidinho uma coisa ali na década de 70, que eu acho interessante comentar, que eu acho que o embate de vendas, né, a disputa pelo topo entre as duas editoras, ela meio que se estabeleceu ali, né? Tem até uma história curiosa de que, assim, o escritório da DC, a gente estava comentando mais cedo, né? O escritório da DC era tipo um escritório mesmo, pessoal de terno e gravata,
E era uma coisa meio que padrão, né? Enquanto na Marvel era uma coisa mais despojada e tudo mais. E o pessoal da DC começou a pegar algumas revistas da Marvel para entender o que estava conquistando a galera. Se era mais tom de vermelho ali na capa, alguma coisa, o que estava acontecendo. Então, a DC ela abriu o olho, e falou: opa, esses caras aqui estão fazendo alguma coisa. Acho que esse embate editorial, ele começa ali, né? E a DC, e assim, até pelo, eu acho bem bacana que foram, para mim a grande virada da DC ali nos anos 80 foi com a Karen Berger, né, a editora que ela que era do meio literário e buscou ali a chamada invasão britânica, né, com Alan Moore, o Frank Miller, se eu não me engano, foi ela que pescou. O Frank Miller já estava fazendo algo esplendoroso ali no Demolidor. A saga do Frank Miller é braba. Ela foi muito inteligente em dar uma nova roupagem e deixar os caras publicarem com papel especial e tudo mais. Então eu acho que tudo começou ali, cara. Na verdade foi com o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. Realmente foi, sabe? Porque foi um negócio bem revolucionário, né, cara? E nessa época aí teve a presidente... Oi, meu cachorro tá latindo aqui, desculpa. A presidente da DC foi a Janet Kahn. No caso, foi a primeira mulher a assumir. Sim, exato. Eu queria lembrar dela. Obrigado. E aí a Karen Berg foi... A Karen Berg, né? Foi ela que abriu... Foi ela que foi selecionada para iniciar a Vertigo, que é dona de grandes histórias mais profundas, assim, mais pesadas e mais adultas ali da DC. E aí começou com o Watchmen, né, toda essa invasão britânica aí, e foi indo os personagens, o Cavaleiro das Trevas, que ele citou, a gente tem V de Vingança, a gente tem Sandman, do Neil Gaiman, que eu amo, Porra, paixão, Cara, foi, eu acho nunca que li depois do Sandman, tô Batman, devendo. depois que eu li Batman pela primeira vez, eu descobri Sandman e foi assim, nossa, explodiu a cabeça. Eu tinha que ler hoje em dia porque eu li quando era de menor ainda. E eu tinha uma outra visão. E eu já ficava em choque lendo os negócios. Porque era um negócio tipo, muito filosófico. Ficava, tipo, meu Deus, que é isso que ele tá falando? E Sandman foi importante também para inclusão de mais mulheres, né, como leitoras, né? Porque tava muito aquela coisa super-herói, poderzinho, laserzinho, né? Então, Sim, conquistou muitas leitoras, assim. Aliane, tu inclusive, leu o Neil Gaiman Sandman? foi... Acho que ela dá uma travadinha. Tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Neil Gaiman, ele foi encarregado de dar uma repaginada, inclusive, no Sandman, que era lá da época, que inclusive fez parte da Sociedade da Justiça antes de se tornar a Liga da Justiça da América, né, que a gente conhece hoje em dia. E o Sandman naquela época era o cara que usava um terno, uma máscara, assim, meio de... aquelas de gás, sabe? Era herói da classe D, F, era Sim, horrível. era Assim. um personagem totalmente, sim, terciário, que nem foi continuado mais, ficou esquecido na geladeira da DC, e aí do nada o Neil Gaiman chegou e transformou o Sandman num deus onírico, um deus perpétuo, e virou isso que é hoje em dia, o Neil Gaiman tá aí até hoje em dia. Pode crer. Gente, vou abrir aqui os comentários do chat pra gente interagir. E aí o Gui me mandou um salve, pediu pra eu ficar com calma. Mano, agora tá tranquilo, a adrenalina acabou aqui, já baixou. Vamos ver. O Orc Caolho mandou assim: pra que brigar, gente? As duas são boas. E eu concordo, ó. Concordo demais. Aqui é amizade. As duas são boas, a Marvel é melhor. Sim. Amizade, gente. A Gabi Zocas mandou aqui: muito bom ver uma mina representando Caliane nos nossos corações. Ó, o Orc Caolho botou aqui, hein? Agora vai ser polêmico. Eita, lá Gavi God, deve ser o Gavião Arqueiro, né? Melhor herói Gavi da God. história. E eu posso provar. Mas o Gui rebateu aqui falando que o melhor da história é o Gladiador Dourado. Isso daí é impossível.
Nossa, mano. Vocês estão Vem com- puxando. Não. Vamos ver mais aqui. Lanterna Verde, ó. O Júlio Gomes mandou aqui. Lanterna Verde Arqueiro é um clássico que eu preciso ler. Precisa mesmo, mano. É muito bom. Sim, cara. É bom pra caramba. Não, essa fase do Neil Adams aí. Eu tô elogiando a DC, eu não posso fazer isso. É ruim, é ruim. Não, amizade. Tô zoando. Poder da amizade aqui sem brigas. Eu tenho uma Agora eu não sei se é a Dani ou se é o Danilo. Mas aqui tá assim, Danilo Gravina. Deve ser a Dani. Dani Logravina. É Danilo, é meu brother. É Danilo? É meu brother esse daí. Então, ele mandou aqui. Aí ele vai porque falar o mal de mim. Ele mandou aqui, porque o Brasil ainda não teve a capacidade de lançar um quadrinho / herói de referência. Olha, eu acredito. Cara, isso é um tanto complexo e isso tem muito a ver com essa questão do Brasil sempre importar suas referências, né? Por mais que, assim, eu acredito que quase todo brasileiro comum aprendeu a ler com Turma da Mônica, né? Essa questão de identidade. Mas a gente sempre foi muito adaptado a importar esse tipo de história de uma forma em que, principalmente super-herói, né? O Capitão América é um símbolo americano, o Super-Homem, querendo ou não, ele passa uma coisa meio de um símbolo americano. E isso vem muito de outras mídias também, de cinema e tudo mais. Existem super-heróis americanos, americanos não, brasileiros, existe uma tentativa editorial, né? O grande problema é que para quebrar uma cultura que já vem enraizada de muito tempo, né? Então, eu acho muito difícil. A gente tá falando de super-heróis, cara. O Super-Homem fez 80 anos outro dia. O Batman também. Então, é muito difícil estabelecer... Porque o herói, ele precisa ter uma coisa meio que ligada à raiz. Então, isso brasileiro não tem tanto, né? Eu acho meio difícil estabelecer. Inclusive. A gente tem o Zé Carioca, pô. Herói brasileiro é o Zé Carioca. Pô. Mas Cara, o Brasil tem muitas histórias boas. Se eu não me engano, tem um gibi chamado Orixás, que é brasileiro. Eu não tô lembrando agora exatamente, mas eu li assim alguns capítulos. É muito bom, mano. Muito bom. Dá uma procurada aí. Partindo para Não, peraí, Guito, ia falar alguma coisa? Sim. Eu me lembro, na época do ensino médio, tinha um professor meu de química, professor Rodrigo, era o nome dele. Ele desenvolveu um personagem para quadrinho, assim, de super-herói, que ficava, inclusive, era um herói que era daqui de Caxias, da sua cidade, que era o Anjo Urbano, se eu não me engano. E tinha uma iniciativa que eles queriam juntar vários heróis de vários criadores, assim, do Brasil, e fazer a Liga da Justiça Brasileira. De unir, fazer esse baita crossover, e era um projeto grande. Só que, como falou, assim, ó, no momento que o brasileiro, ele tem que largar essa coisa, tipo, no Brasil é ruim, que é uma baita mentira. A gente tem muitas produções incríveis aqui, e quanto, sabe, quanto mais tiver esses comentários assim, o pessoal não vai querer fazer, sabe? Porque ninguém apoia, não tem apoio, a gente não tem essa coisa, essa cultura de ficar apoiando e tal. As coisas do Brasil. É a famosa síndrome do vira-lata, né? Que só o dos outros é melhor, assim. Sim. Mas olha só, eu senti o trocadilho aí, porque o cachorro dele tá latindo e você falou vira-lata. Caramba, foi sem querer. Cariane, solta a voz. Meu cachorro tá dando opinião aqui sobre a DC. Vocês estão ouvindo? Cariane, solta a sua voz. Agora ela... então ela deu pau mesmo, gente. Agora deu uma congelada. Faz horas que eu tô tentando soltar minha voz. Porque eu queria falar da Mulher Gato, queria falar da Feiticeira Escarlate, queria dizer obrigado pelos comentários. A representatividade veio aqui e bateu. Mas, gente, qual é o karma de hoje?
Desculpa, Gabriel, desculpa, a culpa é minha. Mas eu queria falar muito dessas mulheres que são maravilhosas. Mas fala, vamos falar. Sobre essa... Sim, dei o contexto, que já me perdi toda. Qual era aí? Qual era o babado? Não, fala da representatividade feminina, pode falar. Então, essas mulheres vieram para cortar um pouquinho da fragilidade, né? Como já diria a Carol Danvers, que seria a Capitã Marvel, que para mim é a mulher assim mais vem com a representatividade. Então acho que é isso. As mulheres podem tudo. Inclusive essa representatividade veio aí nessa questão das super-heroínas. Sobre a questão do corpo, realmente é uma questão a se falar, porque a mulher ela é muito objetificada. E aí Sim. veio essa questão de, mas o público masculino. Então eu já fico assim um pouco com o pé atrás. Mas enfim, as mulheres. Ai, gente, que falar. Acho que para mim, eu acho que é mais ou menos isso. E mulheres são tudo. É isso. Para mim, as mulheres nos quadrinhos são a coisa mais foda que existe. Eu acho que essa objetificação se intensificou muito nos anos 90, cara. Nos 90 ali era Muito. era muito gritante ali. A turminha da Image ali, que depois fundou a Image ali. Nossa, Image, puta Que a merda. gente vai pincelar depois. Eu tenho uma curiosidade engraçada. Eu posso falar que a DC... Posso falar que a DC é a líder, pra mim, é a líder dos personagens alienígenas? Posso falar? Pode? Aí, beleza de si. Sol, a gente está daqui a pouco encerrando a live, mas antes disso vou ler aqui os últimos comentários. O Kiko perguntou se a gente vai falar da franquia dos jogos. Não, mano, aqui é só quadrinhos e também não tem tempo. A gente queria, mas não tem tempo. Acredito que vai ter outra live assim, para falar de quadrinhos e filmes. E vamos lá. O Di Fabrício falou assim: acredito que o Brasil teve durante muito tempo a cultura de importação dessas figuras heróicas. Temos muitos cartunistas excelentes, mas a grande maioria erradicados. Eu concordo com ele, cara. Concordo 100% com ele. Uhum. Não, pode comentar, claro. Tá livre. Sim. Sobre essa questão da importação também, e até muitos artistas brasileiros que trabalharam na Marvel e na DC, né? Assim, alguns meio que americanizavam os seus próprios nomes, né? Porque eles queriam trabalhar no mercado americano, que Ele caiu? Eu não sei. Eu achei que eu tinha caído. Eu também, mas ficou estático, cara. Eu falei, gente, eu caí. Eu achei que eu tinha caído. Então, por WO, a DC venceu hoje. Então, pessoal, obrigado para quem... Acho que caiu o servidor em si, cara. Eu acho que caiu o servidor em si. O Gabriel mandou uma mensagem aqui falando que acha que caiu. Então, acho que essa é surpresa, esse emaranhado. Bom, não, o Gabriel falou aqui, só ele caiu. Calma aí que eu tô mandando mensagem pra ele. Mano, só tu caiu. Ele caiu? Só ele caiu. Então vamos aqui rapidão. Não fui eu, obrigado. O Kiko falou assim: vocês poderiam abrir mais espaço para a Mina falar. Cara, a gente queria muito que a Kaliane estivesse aqui o tempo todo, mas a NET, ela mesmo pode falar sobre isso daí. É a questão, não é essa questão de não querer falar ou eles deixarem falar, é a minha internet. Tá horrível. Minha internet tá... Nossa Senhora. Mas eu queria falar. Mas enfim. Cara, foi uma pena. Uma pena mesmo. Uma ruim. O Jefferson falou o seguinte: ficou faltando, acho que ficou faltando, porque ele escreveu assim: faltando, mais representação LGBT que nos quadrinhos. Cara, eu concordo.
Eu concordo. Recentemente a gente teve aí o Colosso Cara, tendo mais eu destaque acho que a na Mulher Maravilha homossexualidade dele, mas veio pra isso. a Mulher Maravilha agora tá bissexual nos quadrinhos ou totalmente homossexual, não sei. Sexualidade, sim, justamente. É isso que eu ia O comentar. Thor, última leva aí da Marvel, acho que o Thor teve. Não sei, acho que o Thor também, é que agora eu não vou saber dizer, porque o João também não tá aí. Ele manja mais. Mas eu não me engano, Especialista da Marvel não está o aqui. especialista não tá aqui, então é WO pra dizer, né? Assim. Mas tá rolando, cara, tá rolando. Eu admito que hoje em dia eu não sei mais tanto de quadrinho, porque, cara, eu admito, eu só leio Batman hoje em dia. Mas eu sei, assim, esporadicamente rolam umas notícias assim, de tipo, fulano se declarou homossexual na revista tal, sabe? Mas tá rolando. Porém, eu concordo com você, tem que ter mais. Porque a vida é essa, né? Então, Sim. se o quadrinho reflete a vida, tem que ter mais. Uhum. Vinícius reclamou aqui que passou muito rápido. Sim, Vinícius, passou rápido demais e a gente ficou com medo de não entrar em todos os assuntos. Para você ter uma noção, faltou mais da metade da pauta que a gente preparou aqui. Aí o João. Voltei? Opa! Entrei no, Inclusive, falta entrei no multiverso um ali, pouco caí. das vertentes de como jogos, filmes e seriado. Vinícius, a gente não vai falar sobre essas partes, porque Não dá, cara. outras lives já vão falar sobre isso. Então, essa daqui exclusivamente não vai falar. A gente está aqui organizando da gente fazer um podcast sobre esse assunto com bastante detalhe. Aí a gente já sabe que vai ser dividido. Com certeza vai ter duas partes. E tu fica ligado aí, cara. Fica ligado. Ô, João, a gente deu WO aqui, tá? De se ganhou. Porque tu saiu, né? Que absurdo! É assim que funciona. Eu que gosto Poxa, de jogo, é assim que gente. funciona. Aqui é democrático. É só porque chegou nos anos. É só porque chegou nos anos 90 ali a falar de heróis renascem, aí eu ia perder. Jefferson falou aqui, ratificando, ainda falta mais representatividade LGBTQ nos quadrinhos. Sim, cara, falta. Falta sim. Sim. E agora, antes da gente tanta fechar coisa. totalmente, eu quero a porradaria. E aí, quem é melhor? Marvel vs DC. Quem é melhor? Quem vai começar? Posso eu começar dessa vez? Vai, começar dessa pode, vez? pode. É verdade. Alguém me ajuda que eu tô sozinho nesse rolê aqui, Marvete? De especialista em porra nenhuma, eu acho que depende muito da época em que tem um cargo-chefe administrando a empresa. Tá? Eu acho que às vezes a Marvel está no topo nas suas histórias, desenvoltura e tudo mais, e acho que às vezes a DC está na frente. Atualmente, como eu disse, eu só leio DC, então para mim, atualmente a DC é melhor. Mas eu ouço falar bem, por exemplo, a Segunda Guerra Civil que teve agora da Marvel, eu ouvi falar bem. Talvez eu dê uma chance ali para Teve seus momentos. até porque a Kaliane já falou aqui da Carol Davis e me chamou a atenção ela tomar o local do Capitão América na disputa. Então, foi uma parada que me chamou muita atenção e eu quero ver. A opinião de vocês, gente. Caramba, eu começo, eu fico... Gabriel, cara, eu vou te falar, o Guilherme fica estático, eu falo assim, agora talvez. Caiu. Tem hora que ele fica, tem hora que ele congela. Cara, é que nem você falou, existem Guilherme, períodos e quem quer falar aí? períodos. Então, vocês estão me ouvindo? Acho que a Kaliane caiu, cara, também. Ah, Solta a voz aí, Guilherme. então, cara... Não, o João tá... Ah, O sim. João também. Cara, existem Aqui, ó, não tá períodos, saindo. e Não sai a voz períodos. dele. Não, João, eu Estão tô me ouvindo? Tá ouvindo ele? Tô aqui. Eu não tô ouvindo nem a Kaliane e nem o João. Caramba. Vocês aí da live, vocês estão ouvindo eles? Porque aí se for só eu, Avisa aí, beleza. galera. Então tá bom. Avisa João, aí. desculpa te incomodar aí. Vai lá. Não, tranquilo. Cara, assim, se for trazer para o cenário atual, eu tô lendo muito mais Marvel e num período em que surgiu um papo de que o gibi de herói tem que acabar e tudo mais. E eu acho que, cara, isso é complexo, eu não levo isso muito Alguém em tá me conta. ouvindo também? Ninguém? Agora eu tô te ouvindo, Cadiano. Tô te ouvindo. E assim,
ultimamente tá muito fácil ser Marvete, é o que eu falo, né, cara? Se você for ver o que tem saído ultimamente, o Immortal Hulk do All Even, ele trouxe o Hulk mais pra uma coisa mais, uma vibe de terror, história de terror, que tem sido um negócio muito, muito bacana, né? No período de 2012 a gente teve a nova Marvel e eu não posso deixar de comentar isso daqui, que está sendo relançado a saga do Thor, Deus do Trovão, Carniceiro dos Deuses. Isso aqui é maravilhoso e começou em 2013 com Jason Aaron e vai se conectando até os dias de hoje, cara, até o dia 19. O cara, passou muito tempo e a gente vai ver isso no cinema, até aquela questão da Jane Foster se tornar a Thor e tudo mais, é um run imenso. Cara, os X-Men do Jonathan Hickman, o cara revolucionou. Isso daqui é maravilhoso. É o tipo de quadrinho que a gente vê alcançando outras mídias. Outro dia no Twitter, até o Chico Barney, que é um cara que é comentarista de TV e tudo mais, ele tweetou, falou assim, o X-Men do Hickman é melhor do que qualquer livro que você está lendo ultimamente. E teve um boom, aquela coisa, todo mundo falou, caramba, né? O Demolidor do Chip Zdarsky. Então tem muito essa questão de quem está escrevendo, a equipe dominante que está ali. Acho que Zdarsky e Hickman são os atuais caras fodas da Marvel, mas tem ali o Tom King na DC que sempre solta uma coisa boa também. E é legal que elas sempre estão, assim, os artistas eles sempre estão aqui e ali, né? Então, assim, vai muito de período, mas hoje eu acredito que a Marvel ela tá muito mais inventiva. Ela tá saindo na frente. Bom, acho que foi eu. Vou falar aqui. Eu acho que eu não preciso nem mencionar aqui qual que é o meu lado na história, nos quadrinhos. Mas, assim, eu acredito, assim, na questão de representatividade. A Marvel é muito superior nisso daí. Em filmes, nem se fala. Claro que a gente tá falando sobre isso, né? Mas em filmes, não tem nem o que comparar. Série é a mesma coisa. Mas nos quadrinhos, claro, isso é opinião própria, tá? Eu acho que a DC tem mais clássicos. Mais marcantes do que a Marvel. Não que a Marvel não tenha. Uhum. Né? A Marvel tem histórias importantes, histórias bem marcantes, com autores e ilustradores renomados na área. Mas eu vejo mais essa parte assim, da DC que tem mais os clássicos, e inclusive tem a parte ali da Vertigo, que tem essas histórias mais. Não dá pra dizer que é adultas, porque quadrinho é um negócio adulto. Sim. Às vezes o pessoal tem Eles essa estão coisa. fora da curva, né? Mas são aqueles quadrinhos mais, vamos dizer, obscuros, mais dark, ainda para dizer. Aí tem o V de Vingança, o Watchmen, que eu citei antes, tem o Hellblazer, que tem o Constantine, Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. o Sem Balas também, da Vertigo, então. Cara, sabe um que eu gosto muito, que é o Monstro do Pântano. Adoro, cara, adoro. O Moço do Pântano da Lamúria é maravilhoso. Esse eu fiz questão de comprar todo, de ter na minha estante, e é maravilhoso, cara. Inclusive, ó, polêmica. Foi, feijão? Cariane, o que você acha aí? Qual é a melhor? Vai, Caliane, me ajuda, Caliane. Vai. Fala que é Marvel. Tô querendo ser ajudada também. Gente, pelo boom da Marvel, realmente veio, né? Agora eu não a ouço. Tá. E esse finalzinho feliz da Marvel. Então, assim, eu acho que as duas vêm e se funde. E é isso. Então, eu acho que empatou. É a amizade, gente. Aê! A amizade é eterna. Apesar de eu estar aqui com a camisa do Batman, os caralho, mano, eu me amarro no Homem-Aranha. Tu não tem noção, assim. Homem-Aranha, Tipo, pra mim, a definição de herói é o Homem-Aranha, tá ligado? Então, Nossa, eu também. tem uma noção aí. Já que a gente ainda tem um tempo, vamos fazer as recomendações aí. Cada um recomenda uma história ou qualquer coisa assim, para o pessoal ler, procurar, documentário. Começa aí, João. Deixa eu Já ia dar um bagulho pegar polêmico mesmo? aqui.
Tá, vamos lá. Cara, eu acho que um dos heróis que eu acho que você pode ler qualquer fase, mais ou menos ali, sem medo, até ironicamente que a capa do quadrinho tem isso, mas um cara que, putz, que você pode ler qualquer fase, que você vai achar coisas boas, é o Demolidor. Isso daqui, eu acho que você ainda dá um rolê nas bancas, você acha. Esse shot do Chip Zdarsky saiu em 2 volumes e ele começa aqui algo revolucionário. O Demolidor é bacana que ele é aquele herói, o pessoal fala que é o herói Marvel mais DC que tem. Seria como se fosse o Batman da Marvel, sabe? Porque ele é muito mais pé no chão, ele é um cara que, tipo, sangra de fato, é um cara que não tem essa coisa de poderes homéricos e sagas mundanas. São os heróis urbanos, né? Que são chamados da Marvel, assim. Esse run do Chip Zdarsky tá maravilhoso, ainda mais ele ainda costumo brincar que falar, o Demolidor talarico, ele fica com uma mina e desencamba em toda uma outra situação. Então é bem adulto, é bem bacana, cara. Leem a fase do Frank Miller, cara, leem tudo que saiu ali do Demolidor, porque, cara, o Bendis também, o Brubaker. Então, cara, Demolidor, se você quer começar a ler alguma coisa bacana, vai fundo que só tem coisa boa. Raríssimas exceções. Eu vou então. Vou falar. Olha, eu acho que uma boa história para quem quer iniciar os quadrinhos e quer iniciar pelo mais popular ali, falar da DC, né? O mais popular que seria o Batman, dá pra ir pelo Batman ano 1 do Frank Miller, lá de 88. Uma história muito boa que conta a origem. É uma repaginada também na origem do Batman e é uma baita história. Assim. Eu gosto pra caramba. Tem outros clássicos também do Batman, mas eu acho que pra iniciar pode ser esse daí. Mas eu posso deixar citado aqui o Batman A Piada Mortal, que é ótimo. O Longo Dia das Bruxas do Batman também, que é muito bom. Minha preferida do Batman. Minha preferida do Batman. O Dia das Bruxas. Maravilhosa, cara, essa história. E do Superman também, eu acho que dá pra ler o Grandes Astros, do Grant Morrison, que é fenomenal. É ótimo. Superman Red Son, que é aquela história onde o Superman, em vez de ele cair nos Estados Unidos, ele cai na Rússia. Em vez de usar o S no peito, ele usa a foice e o martelo lá na camisa. É muito bom. Tem uma animação, inclusive, agora de 2020, que fizeram dessa história. E Superman Paz na Terra também, que é do Paul Dini, com os desenhos do Alex Ross, que pra mim eu acho que é o melhor desenhista assim, que a gente já teve, o melhor ilustrador de quadrinhos que a gente já teve. Assim, é fenomenal também, é ótimo. Deixo aí essas minhas recomendações. Ariane, nos agracie com as suas indicações, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer, gente, que não é culpa dos meninos, que não estão deixando a gente falar, que não estão me deixando falar, só quero dizer isso. Eu tive todo o espaço possível. Mas eu recomendo Viúva Negra, o início. A história dessa mulher, para mim, sem dúvida, é fenomenal. Então assistam o início de Viúva Negra. Aliás, assistam. Eita! Leiam esse início da Viúva Negra. Acho que é interessante. É só essa recomendação mesmo. Obrigada. Simples e direta, como o povo gosta. Eu vou colocar aqui na jogada A Queda de Murdoch, que foi o primeiro gibi que eu li, assim, de uma maneira voraz, assim, tipo, caraca, cara, eu detonei essa parada aí, foi voraz mesmo. E, cara, ele mudou minha maneira de pensar sobre quadrinhos, sabe? Antigamente eu recebia muito quadrinho por causa do meu pai, e quando ele me deu esse daqui, eu falei, caraca, esse bagulho é de verdade mesmo, tá ligado? Como o carioca fala, o bagulho é doido. O muro tá alto, a grama tá baixa e Murdoch tá entre nós. Já é, rapaziada. Então, já é. Encerrando mais uma live aqui, beleza? E, gente, fala aí suas redes sociais, fala como é que a gente acha o podcast de vocês. Dá o proceder aí. Eliane, pode começar.
Eu tô deixando pra ser a última porque eu sempre dou delay, mas eu posso iniciar então? Pode, claro. Pois pronto. Gente, obrigada por essa oportunidade, foi maravilhosa, aprendi muito. Então, sigam lá, @tá na nuvem, que é o nosso podcast. A minha rede social, eu vou deixar um pouco a parte, né, mas, como é que eu posso dizer? Pessoal, vou deixar de lado. Então, ouçam Sim, sim. @tá na nuvem, que tem conteúdos excelentes. Gente, é uma diversidade muito grande, inclusive a diversidade que pediram aí no chat, tem lá. Então, qualquer coisa, ouça lá, @tá na nuvem, todas as redes sociais. Show de bola. E faça as honras. Então, eu sou do InPixel Podcast. Para quem gosta de saber sobre novidades de games, toda semana, aos domingos, né, semanal, no podcast, eu faço um resumo das principais notícias do mundo dos games. E tento também dar minha opinião em alguns momentos ali, e passar a informação pro pessoal. Vocês podem me seguir no @InPixelPodcast no Instagram e no Twitter. Tá? No Twitter eu sou mais ativo lá, eu falo bastante lá, então recomendo, sigam mais no Twitter, que eu falo mais lá, mas porque o Instagram já tem bastante gente que segue. Bastante, né? Mas tem bem mais, né? Bastante, entre muitas aspas, que segue mais lá no Instagram, né? Mas se puder dar uma moral lá. E é isso, agradecer muito a iniciativa, agradecer aos meus parceiros aqui de live. Foi muito legal, foi muito bacana, gostei muito de participar. E não tô mais nervoso. Então valeu, gente. Jota, bola é tua, meu querido. Poxa, galera, quero muito agradecer. O papo foi muito bacana. Eu amo quadrinhos, adoro. E ainda faltou muita coisa e espero que a gente possa discutir em outras oportunidades. Quero agradecer o Gabriel também, que é o grande, né, percussor do Podcasts Unidos e nosso mestre dos magos, que está ali escondido, mas está, né, ajudando tudo a acontecer. Bom, eu sou do podcast Tacabal. Vocês podem estar me seguindo lá no Instagram e no Twitter. Né? É um podcast, ele fala mais sobre comportamento, sobre histórias e tudo mais. Mas se quiser trocar uma ideia sobre o quadrinho também, segue a gente lá, a gente conversa e fala um monte. E eu fui o Arthur Renan, quer dizer, eu ainda sou Arthur Renan, do Calcast, @Calcast, chega lá, podcast que a gente trata de tretas de uma forma mais cômica, mas sem ser forçado, papo de bar. Bota lá, a gente fala de tudo. E esse daqui foi mais uma live da iniciativa Podcasts Unidos, beleza? Todos nós fazemos parte, e quem não faz, tá errado. Segue aí, mano. Gabriel, não me cancela, não cancela meu contrato. Segue aí, mano, @Podcasters Unidos em qualquer rede. E segue aqui também, porque a gente faz live toda sexta-feira. Belezão? E fica aí, porque a próxima live vai ser sobre dependências tecnológicas, mano. Com o Gui do podcast, Podpacast, o Miguel do Os Vizinhos Podcast e o William do Curta necessário. Isso. O William do Curta um Curta e o Igor do... Cara, olha, esse nome de podcast, na moral, teve um brainstorm muito foda, porque esse nome é maravilhoso. O Igor do Pantufas do Dragão. Okay? Meu Deus! É muito bom esse nome. Da hora. Galera, muito tá uma criatividade beleza? Da hora. Rapaziada, brigadão pela oportunidade, brigadão por estarem aqui comigo. Gosto. Foi muito bom mesmo. E quem tá assistindo aí, quer a continuação dessa parada, enche o saco aí do Gabriel, cara. Ó, quero um episódio de podcast mais longo sobre esse tema. Tranquilo? Valeu, gente. Obrigadão aí por ter assistido. Valeu. Beijo, filhão.